Graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais um review sensacional desses dois comentários, os vídeos que você gosta, vídeo de comparação, comentário de Romanos, né, da editora Fiel, de John Murray, e comentário aos Romanos de Charles Hodgson, né? Conhecido como um grande teólogo aí, calvinista do século XIX, né? Publicação da editora Pencal, querido. Dois comentários sensacionais. O comentário bíblico de Romanos da editora Fiel tem mais de 760 páginas. Essa obra aqui da Pencal, edição integral com 672 páginas. Só lembrando você, nós temos aqui os reviews destas obras aqui separadamente já no canal, tá? Então estou fazendo aqui um vídeo comparativo vou mostrar o mesmo trecho, né, que ele comenta no determinado capítulo do livro de Romanos. Vou mostrar o mesmo trecho, o que ambos vão estar falando aí sobre o mesmo trecho, né, da Epístola aos Romanos. Então, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, vem fazer parte aí da família Ponte Teológica. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Vem fazer parte da família, tá certo? Deixa seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe aí nos grupinhos, né, de WhatsApp, Facebook, onde você está inserido, né? Lembrando que eu vou deixar aqui fixado nos comentários o link da Amazon, caso você queira adquirir estas obras. Você adquirindo ainda através do nosso link, você vai estar abençoando o nosso canal, tá certo? E se você deseja fazer parte do nosso grupo VIP, da família Ponte Teológico, do grupo do WhatsApp, né, onde nós divulgamos promoções, onde nós divulgamos aí os lançamentos diários, né, promoções diárias, a gente compartilha em nosso grupo. Então deixo o link aqui do Apoia. Se você precisa primeiramente se tornar nosso apoiador, a partir de R$10, você sendo patrono do nosso, mensalmente, né, sendo patrocinado do nosso canal, eu vou te colocar no nosso grupo do WhatsApp. Quando nós batermos a meta financeira que você vai ver quando entrar na plataforma do Apoia-se, nós vamos começar a sortear livros de teologia como estes mensalmente para os apoiadores. Estamos chegando lá, tá certo? Vou mostrar primeiramente o John Murray. Como eu falei para você, a capa dura, né? Tem um review, né? Tem um review aqui separadamente no canal, tá? E eu já deixei separado aqui um trecho. Deixei separado aqui. Vamos comentar o famoso capítulo 8. A vida no Espírito. Ele vai comentar aqui, né? Então já vai direto ao ponto, tá vendo? Ele não traz aqui uma introdução antes de iniciar os versículos, comentar dos versículos, não, vai direto ao ponto. Ó. Versículo 1, ó. Condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui ele vai dizer, ó, condenação é o contrário da justificação. Esta implica na ausência daquela. A justificação que constitui o tema desta carta é a justificação completa e irreversível dos ímpios. Por isso, ela traz consigo a anulação de toda a condenação. Este é o pensamento do versículo 1. A ênfase manifesta-se através do aspecto negativo da afirmação. Aqui, o pois significa que esta completa ausência de condenação é uma inferência extraída do que precede, que parte do contexto anterior. É a base desta inferência. Trata-se de uma pergunta difícil, sobre a qual os intérpretes diferem grandemente. A fim de descobrir a resposta, é mister examinar mais de perto o escopo da condenação que o apóstolo tinha em mente nesta passagem. Se ele estava pensando apenas na libertação da culpa do pecado e da condenação envolvida nesta culpa, teremos de descobrir a base da inferência naquela parte da carta que, de modo particular, aborda este assunto. Porém, se na libertação da condenação está incluído o livramento não somente da culpa do pecado, mas também do seu poder, o vocábulo pois estaria relacionado ao que imediatamente precede, bem como aquele contexto mais remoto. Parece que a evidência requer esta última alternativa. A palavra condenação dificilmente poderia ser interpretada à parte do contexto posterior no qual ela aparece. Portanto, o sentido específico otorgado ao vocábulo condenação deve ser buscado neste contexto ao que ele está intimamente relacionado. Neste contexto, conforme ficará evidente, o apóstolo não abordou a justificação e o aspecto expiatório da obra de Cristo,
e sim a santificação e aquilo que Deus fez em Cristo, a fim de livrar-nos do poder do pecado. E aí o vizinho aqui resolveu trabalhar, né? Ligar a máquina aqui para cortar madeira. Você está ouvindo, né? Mas ignore. Por conseguinte, as palavras de nenhuma condenação ressaltam não apenas a libertação da culpa, mas também do poder escravizante do pecado. Se isto parece ser uma noção estranha a respeito de condenação, teremos de esperar pelo esclarecimento desse conceito na exposição dos versículos seguintes. Se, entretanto, adotarmos este ponto de vista sobre a condenação, este versículo, por inferência, pode ser vinculado àquilo que o antecede, ou de maneira restritiva, ou de modo mais inclusivo. Esta última alternativa é preferível, conforme verificaremos adiante. Em Cristo Jesus, nos leva de volta ao capítulo 6, verso 3 a 11, onde o tema da nossa união com Cristo, na virtude de sua morte, no poder da sua ressurreição, é desenvolvido como a ideia central do argumento do apóstolo em relação à morte e ao pecado e à novidade de vida em Cristo. Sermos relembrados de nossa união com Cristo nesta conexão não é menos pertinente do que sermos assegurados da libertação da condenação, porque o poder do pecado e da carne, evidente no conflito retratado, capítulo 7, versículo 14 e 25, torna extremamente necessário apreciarmos a vitória que pertence ao crente em sua união com Cristo Jesus. Trata-se de um modo sucinto de aludir a toda a graça implícita no argumento da passagem anterior. Versículo 2. O que diz o versículo 2? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Aqui, ó. Este versículo nos fornece a razão para a certeza dada no versículo 1. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estes dois versículos estão ligados entre si, não apenas pela palavra porque, mas também pela repetição de em Cristo Jesus, no verso 2. Este esclarece a implicação da união com Cristo, enfatizada no final do versículo 1. A pergunta central é: em que consiste a lei do Espírito da vida? De acordo com o vocabulário de Paulo no Novo Testamento, o Espírito da vida refere-se ao Espírito Santo. Ali se versículos aqui, né? Especialmente, 2 Coríntios capítulo 3, Gálatas 6, 8. O Espírito Santo é o Espírito da vida, por ser ele o autor da vida e também porque ele é a vida. Portanto, a pergunta torna-se em o que é a lei nesta conexão? Só podemos chegar à resposta se determinarmos o que é a lei com a qual ela é contrastada, ou seja, a lei do pecado e da morte. O contexto deveria ser aceito como decisivo neste caso. Romanos 7, 23 e 25. O apóstolo havia falado sobre a lei do pecado. Como vimos, é muitíssimo provável que esta mesma lei tenha sido aludida em Romanos 7, 21. Aí você pode ver aqui que ele traz agora umas notas interessantes falando sobre os manuscritos, né? Tá vendo? Ele gasta aí, você pode parar o vídeo, dedica bastante, algumas páginas aí para analisar versículo por versículo, tá vendo? E aqui ele vem para o versículo 3, ó. Tá vendo? Notas de rodapé, olha, citando o grego lá. To adinaton tu nomu, são palavras comumente reputadas como um nominativo absoluto, no sentido de que a incapacidade da lei é entendida como uma permissiva e contrastada com a premissa contrastada com aquilo que Deus fez, isto é, condenou na carne o pecado. Interessante, né? Olha, a segunda página, comentando o versículo 3, ó. Terceira página. Tá vendo? Quarta página. Quinta página. Pois é, cara. Ó. 6 páginas para comentar o versículo 3. Então note que é um comentário expositivo, exaustivo. Tá vendo? Na 7ª página que ele começa o versículo 4. Tá vendo? Já o comentário do Charles Hort tem menos páginas, mas não muito menos, né? São 672 contra 605 mais 650, né? Eu deixei separado aqui o próprio capítulo 8. Diferentemente do John Murray, ele traz uma espécie de introdução lá, conteúdos do capítulo 8, olha lá. Uma introdução, uma visão panorâmica. Olha lá, o tema do apóstolo aqui é a segurança dos crentes, a salvação daqueles que renunciaram à lei e aceitaram as graciosas ofertas do evangelho, cresceu, tornando-se uma certeza absoluta. Tá vendo? Ele traz aqui
Charles Hodger. É o chamado Príncipe de Princeton. Foi professor e foi reitor da Universidade de Princeton no século XIX. Aí ele começa, e vai analisar aqui uma análise, uma introdução, capítulo 8, verso 1 a 11. E aí, ele já vai direto aqui para o comentário agora. Tá vendo? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, é uma questão de considerável importância para o entendimento deste capítulo, decidir qual é a sua relação precisa com a parte anterior da epístola. A palavra indica, portanto, que o que segue é uma inferência, mas de quê? Desde a conclusão do 7º capítulo, ou de toda a discussão anterior, este capítulo parece ser a única visão correta do contexto. Porque o fato de não haver condenação aos crentes não é uma inferência justa do que é dito no final do capítulo anterior. Paulo não quer dizer, como Lutero e outros explicam, no versículo 1, que não há nada digno de condenação no cristão, porque com sua mente ele serve a lei de Deus. Mas também não quer argumentar, pelo menos nos primeiros versículos, que os crentes não serão condenados porque estão livres do domínio do pecado. Mas a inferência no primeiro versículo é a conclusão legítima de tudo o que Paulo havia estabelecido anteriormente. Os crentes serão salvos porque eles não estão debaixo da lei, mas sob a graça, que é o ponto principal em tudo o que Paulo já disse. Portanto, agora, isto é, nessas circunstâncias, a saber, as circunstâncias estabelecidas na parte anterior da epístola, a decisão da questão quanto ao conectivo depende da visão tomada do argumento do apóstolo. Se ele argumenta que os crentes não são passíveis de condenação, porque com a mente eles servem a lei de Deus, então a conexão é com o que imediatamente precede. Mas se seu argumento é que aqueles que em Cristo não estão expostos à condenação, não obstante sua santificação imperfeita, porque Cristo morreu como sacrifício pelos pecados deles, então a conexão é com o principal argumento da epístola, uma vez que os homens, sendo pecadores, não podem ser justificados por obras. Só lembrando você, eu vou deixar o link das duas obras aqui fixada nos comentários da Amazon, caso você queira adquirir. Essas obras você adquirir através do nosso link, tá certo? E se você quer fazer parte do nosso grupo especial da Família Ponte no WhatsApp, para saber as promoções do dia, né, os lançamentos, os pré-lançamentos, basta você se tornar nosso apoiador. O link está fixado aqui embaixo do Apoia-se, a partir de R$10 mensais. Eu te coloco lá no grupo. Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós estaremos sorteando um livro de teologia para todos os apoiadores, tá bom? Já que pela obediência de um homem, Jesus Cristo, os muitos são feitos justos, uma vez que através dele, e não por meio dele, da lei, a libertação do poder subjetivo do pecado é efetuada. Segue que não há condenação para aqueles que estão nele. Aqui não há condenação. Sem condenação não significa nihil damnatio dignum, nada digno de condenação, como Erasmo e muitos outros a fazem. Mas não há condenação. Aqueles que estão em Cristo não estão expostos à condenação. Isso, novamente, não deve ser entendido meramente como descritivo do estado atual dos crentes, mas de sua posição permanente. Eles são colocados além do alcance da condenação. Eles nunca serão condenados. O significado de uma proposição é geralmente mais bem compreendido pelo argumento através dos quais ele é sustentado. É assim neste caso. Todo o capítulo é uma prova da segurança dos crentes, de sua segurança não só da condenação atual, mas da futura perdição. Nada os separará do amor de Deus. É a conclusão triunfante a qual o apóstolo chega. Aqueles que nunca poderão ser condenados são descritos, primeiro, quanto à sua relação com Cristo e, segundo, quanto ao seu caráter. O primeiro atribui a razão da sua segurança dos crentes. O segundo nos permite determinar a quem essa segurança pertence. Primeiro, eles estão em Cristo. Em que sentido? Isso deve ser determinado não tanto pela força das palavras, mas pelos ensinamentos das Escrituras. Vai citando aqui, você pode parar o vídeo aí para ver mais detalhes aí. Ele dedica aí 2 páginas, né? 3 páginas para comentar o versículo 1, depois já vai para o versículo 2, ó. Porque a lei do Espírito da vida lá em Cristo Jesus. Este versículo atribui razão pela qual não há condenação para aqueles que estão em Cristo, como é evidente, pelo uso de porquê, com o qual o versículo tem início. A lei do Espírito é aqui contrária à lei do pecado e da morte, mencionada na outra cláusula do versículo. A interpretação de uma frase, portanto, deve decidir a de outra. E aí, ele vai dedicar 1, 2, 3,
quatro páginas para comentar o versículo 2, tá vendo? Para entrar depois no versículo 3. Então, ambos os comentários são excelentes, são expositivos, são detalhistas, né? Usa de exegese, ambos, os dois, vão trabalhar com exegese e vão trabalhar com exposição, tá certo? Então, diz para mim, acho que já deu para você ter uma noção, diz para mim qual desses comentários estão no seu radar, qual que você já possui, tá certo? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? E se você quiser adquirir essa obra, deixa o link delas fixados aqui nos comentários, tá certo? Deus abençoe, deixe seu like e até a próxima.